E aí, pessoal, hoje à noite você vai fazer uma viagem nada glamourosa, nada mesmo. Você acorda na Idade Média, literalmente. Não é figura de linguagem, não é roleplay medieval, de fim de semana com fantasia, de linho ecológico. Você está lá mesmo. E, spoiler, você provavelmente não sobreviveria a isso, seu colchão. Se é que dá para chamar assim. É um amontoado desconfortável, de palha velha, recheado com mais ácaro do que sonho. A estrutura onde você acorda parece um celeiro, misturado com uma casa inacabada. O teto é baixo, o chão é de terra batida, e o único som além da sua respiração meio ofegante é o de uma galinha andando do seu lado. Sim, dentro da sua casa. Sua primeira reação é levantar para ir beber um copo d'água. Ingênuo, muito ingênuo. Você ainda não sabe, mas a água aqui não é exatamente potável. Na verdade, a água limpa é tão rara que beber cerveja fraca era mais seguro, inclusive para crianças. Então, antes de se acomodar, curta e se inscreva menos, mas só se realmente gosta do que eu faço aqui. E comenta aí embaixo de qual cidade você está ouvindo isso agora e que horas são. Agora apague as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele som de fundo suave. E vamos começar nossa viagem de hoje. Você se levanta e imediatamente sente o chão duro. Seu pé encosta numa farpa. Lembra daquela ideia de que tudo era rústico e natural? Só que aqui natural significa cheio de insetos, frio e desconfortável. Você ainda não sabe, mas está no século XIV em algum vilarejo da Europa Ocidental. E só o fato de ter sobrevivido à infância já é digno de uma estátua em praça pública. Expectativa de vida gira em torno dos 35 anos. Mas calma. Isso não significa que as pessoas morriam de velhice aos 35. Significa que a maioria morria. Antes, um resfriado, um corte infeccionado, ou aquele mingau de cevada que fermentou estranho, podiam te derrubar mais rápido do que você pode dizer. Feudo. Você tenta abrir a porta. Ela range como se estivesse reclamando. Do lado do fora. Não há um jardim florido, nem uma pracinha charmosa, menos apenas barro. Galinhas soltas e um senhor que tosse há 2 semanas e ainda vai ao campo. Você pensa em escovar os dentes, talvez. Tomar um banho. Mas vamos com calma. Na Idade Média, o conceito do acordar e fazer a higiene matinal era outro. Escova de dentes. Pasta. Não. Você talvez tenha um galho esfarrapado que esfrega nos dentes. Ou nada. Provavelmente nada. Seus dentes. Já tem mais buracos que uma teoria mal explicada. E sobre banho. Bom, esse vai ficar para depois. Banhavais, em média 1 ou 2 vezes por mês, e isso se você tivesse sorte. A igreja, inclusive, em certos períodos, via o banho com um certo pi. Segundo alguns religiosos, mostrar o corpo, mesmo para lavar, abria espaço para tentações. Melhor ficar sujo mesmo. Historiadores ainda discutem se isso era mesmo consenso geral, ou apenas exagero de alguns monges. Mas, digamos, no quesito sabonete, você então começa a andar pelo vilarejo. Seus pés afundam na lama e você percebe que quase tudo ao redor é marrom. Não porque era uma paleta estética medieval minimalista menos, mas porque o barro e a madeira eram os materiais disponíveis. Casas de pedra ressonou o castelo. E mesmo assim, frias como um comentário passivo-agressivo em reunião. Lá na frente, você vê um grupo de pessoas reunidas. Estão discutindo algo sobre a colheita, mas o mais interessante mesmo é que todos parecem acordar e começar o dia cedo. Tipo, antes do sol nascer. E por que tão cedo? Porque não tem luz elétrica. Quando escurece, escurece mesmo. Então se trabalha enquanto tem luz natural. Enquanto observa, você nota um rapaz tentando afiar uma enxada
com uma pedra. O processo é longo, tedioso e não muito eficaz. E é esse tipo de rotina que vai te acompanhar. Por aqui, o dia começa com esforço físico e não com café quente. Aliás, café nem existia na maior parte da Europa nesse período. A bebida mais comum no café da manhã, cerveja fraca, um líquido turvo, meio azedo, que as pessoas tomavam como quem toma água com sabor de pão velho. Só que a alternativa era pure. Água parada, contaminada com dejetos humanos e animais, era um convite para parasitas, febres e outras festas indesejadas no seu sistema digestivo. Você se aproxima de uma senhora que está alimentando uma cabra. Ela te encara com olhos que já viram 3 invernos rigorosos, 2 casamentos arranjados e pelo menos uma infestação de ratos. Ela não fala muito. Ninguém fala muito de manhã, exceto se for para reclamar do tempo ou do senhor feudal. E mesmo assim, com cuidado, você percebe que todo mundo parece mais velho do que realmente é. Um homem de 30 parece ter 50 rugas, pele queimada de sol, marcas de trabalho físico intenso. Não existe filtro, nem creminho noturno com ácido hialurônico. Só sabugos, cinzas e resignação. Por volta das 6 horas da manhã, o sino da capela local toca. Não é um chamado para oração necessariamente, mas um lembrete de que o dia oficialmente começou. É como o despertador do vilarejo. E você já está cansado. Curiosidade. Apesar do que muitos pensam, existiam sim relógios mecânicos. J-No Secular 14. Embora muito raros e reservados a torres de igrejas ou mosteiros, a maior parte das pessoas se guiava pelo sol, pelo som ou pelo galo que insistia em cantar errado. Mas o que mais te pega nessa primeira hora medieval não é o cheiro, nem a lama, nem o frio. É o ritmo. Tudo acontece devagar. Devagar. Você não pode simplesmente checar o celular ou ligar a TV. Não tem nem jornal. A informação é oral, passada de um para outro, muitas vezes distorcida, como num telefone sem fio épico. Historiadores ainda discutem se o povo medieval tinha realmente consciência do tempo histórico em que vivia, ou se a vida era apenas uma sucessão de estações, colheitas e missas, sem muito espaço para reflexão filosófica entre um saco de trigo e outro. Você caminha mais um pouco. O cheiro de fumaça invade suas narinas. É o início do preparo da refeição. A lenha molhada faz o fogo tossir, e você sente a fumaça entrar nos olhos. Você ainda não comeu, não se lavou, já pisou em esterco e... Bem, o dia está só começando. E é nesse momento que você percebe, talvez, só talvez, você não duraria um único dia aqui sem reclamar. Oh, you dismal. Você ainda está de pé, meio zonzo, tentando se convencer de que esse cheiro de fumaça, palha molhada e cebola crua é ambiente. A manhã avança lentamente e lá pelas 7 horas, finalmente chega a tão esperada refeição, o café da manhã. Esquiu, não é o que você pensa. Não tem pão quente, nem frutas cortadas em ângulos instagramáveis. O que você recebe é uma tigela de madeira com um conteúdo que só pode ser descrito como uma papa grossa, cinza, feita de aveia velha ou cevada, misturada com água morna quando há. Às vezes, ela vem com um toque especial, uma gota de mel ou uma colher de gordura. Viva o luxo! Você se senta num banco torto, a tigela apoiada nos joelhos. O mingau escorrega preguiçosamente pela colher de madeira que você limpa com a língua. Não por vontade, por necessidade. Comer tudo era importante, não só pela fome, mas porque você não sabia quando seria a próxima refeição decente. Pelo menos, dizem alguns estudiosos, que apesar da simplicidade extrema, a dieta camponesa
tinha uma certa regularidade. Grãos, legumes, verduras, quando a estação permitia, e só carne. Só se algum animal morresse de velho, ou se for dia de festa. E mesmo assim, tem que dividir com a vila inteira. Historiadores ainda discutem se os camponeses realmente comiam tão mal quanto se pinta, ou se o problema era mais a repetição do cardápio, o que, sinceramente, também não ajuda. Mingau de cevada no café, sopa de cevada no almoço. E quem diria, mingau frio de novo na ceia. Você observa as pessoas ao redor, comem em silêncio, mastigando devagar, como se essa fosse a parte mais tranquila do dia, e talvez saia. Uma das mulheres de idade indefinida, parece ter 50, mas pode ter 30, mastiga com força. Os dentes são escurecidos, com falhas. Ela usa um pedaço de tecido na cabeça e carrega um bebê nas costas, amarrado com outro pano. O bebê não chora. Estranho, né? Mas você logo entende que nessa realidade choro não é incentivado. O silêncio é mais valioso. Barulho atrai problema, seja na forma de vizinho fofoqueiro, animal solto, ou pior, o vigia do senhor feudal. Você termina um mingau. A colher não está muito limpa. Ninguém se importa. A tigela é ensaguada com água de um balde que parece mais um lago portátil. Higiene não é prioridade, menos a sobrevivência. E o sabor? Bom, lembra aquela vez que você deixou arroz na geladeira por uma semana e depois esquentou com água? É isso. Agora vem um momento digestivo, trabalhar. Mas ainda é cedo. Então você tem alguns minutos para andar pelo campo. Você sai da vila e nota os campos abertos, com pessoas agachadas, arrancando ervas daninhas com as mãos nuas. Não tem trator, claro, nem enxadas com cabo ergonômico. A agricultura é uma mistura de instinto, superstição e sorte. Morita, sorte. Você caminha, vê um senhor sussurrando para o solo, jogando um punhado de cinzas numa fileira de couves. Parece uma espécie de ritual. Você acha engraçado. Ele te olha com uma cara que diz: não mexe com meu feitiço agrícola. Jovem, curiosidade. Em muitas regiões da Europa medieval, camponeses seguiam pequenos rituais antes de plantar ou colher, misturando práticas pagãs antigas com o cristianismo local. Jogar cinzas na plantação, enterrar pedaços de osso ou até cantarolar para o trigo crescer eram ações comuns, não por fé, exatamente, mas por medo de perder a safra. A conversa à sua volta é baixa. A língua soa familiar, mas caragoda, de palavras que você não reconhece. Um misto de dialeto local, latim distorcido e expressões que só quem nasceu ali entende. Você tenta interagir, mas rapidamente percebe que sua forma de falar é estranha, refinada demais. Um cara que fala como você seria facilmente confundido com alguém da cidade, talvez até um espião. Melhor ficar quieto. A essa altura, o sol já esquenta. Você começa a suar menos mesmo parado. E aí bate aquela vontade. Um cafezinho. Só que, como você já sabe, café nem é conhecido aqui. A planta só seria introduzida na Europa no final do século XVII. Então, o que você bebe? Nada. Ou, se dar sorte, um gole de cerveja, rala com gosto de pão molhado. Sim, de novo, cerveja fraca era a bebida universal. Inclusive, muitas crianças tomavam isso com um café da manhã. O álcool era tão baixo que mal fazia efeito, e a fermentação matava parte dos micro-organismos. Em outras palavras, era mais seguro tomar cerveja do que água. Ironicamente, beber água poderia te deixar mais bêbado. Do feber tifoide, você vê um rapaz sentando à sombra de uma árvore. Ele esconde algo atrás das costas. Quando você se aproxima, ele mostra menos. É um pedaço. Do carne seca, provavelmente roubado da reserva do senhor. Ele sorri como se fosse a maior ousadia
do dia. E talvez seja. Você também nota algo curioso. Não há pratos, nem garfos. Os talheres são raros e, em geral, compartilhados. Comer com as mãos é a norma, desde que as mãos estejam minimamente limpas ou, que é subjetivo por aqui. E não se surpreenda se alguém usar pão como colher menos. Até porque ele é meio duro mesmo. Funciona como ferramenta. Historiadores ainda se dividem sobre o impacto nutricional da dieta camponesa. Alguns acreditam que ela era até balanceada, apesar da falta de variedade. Outros afirmam que as constantes carências alimentares causavam desde raquitismo até surtos de escorbuto em algumas regiões. Você se apoia num tronco. Seus pés domem e sua cabeça lateja estranhamente. Você sente saudade de um pão de forma com margarina ruim. Mas a maior revelação não é a comida nem a bebida. É a ausência de conforto. Você está acordado há poucas horas e já parece que vive aqui há semanas. Você pensa, como essas pessoas aguentavam? A resposta: elas não conheciam alternativa. Se você nasce aqui, cresce aqui e morre aqui, a vida medieval não é um castigo. É só a realidade. As pessoas se adaptavam. O tédio não era exatamente percebido como tal. Ele era invisível, porque não existia um interessante com o qual comparar. Uma criança corre na sua frente. Ela carrega um balde com água, que parece mais uma sopa de poeira. Você a segue com os olhos, pensando: será que dá para acostumar com isso? Spoiler! Não dá. Mas a história continua. O mingau já é uma memória distante, não que tenha deixado saudades. Agora, enquanto o sol sobe preguiçoso no céu acinzentado, você sente o peso do próximo desafio. Onde fica o banheiro? E mais importante, como usar? A resposta: chega. Rápido. Não fica. E você não usa. Você começa a andar pela vila, olhos atentos, procurando algo minimamente parecido com um banheiro. Uma cabaninha, um canto mais reservado, até uma placa com toalete em latim. Nada. Ao invés disso, você encontra baldes, sembaldas, em alguns casos, buracos no chão cobertos por tábuas velhas. A famosa casinha no quintal. É um luxo reservado a quem tem quintal e madeira. A maioria das pessoas faz suas necessidades em baldes. Depois joga o conteúdo pela janela com um grito de aviso, tipo, cuidado aí embaixo. Ou, em francês antigo, garde-slow, de onde se suspeita que veio o termo lu, usado até hoje pelos ingleses. Sim, um banheiro que nasce do medo de ser atingido por um balde de xixi. É, no mínimo poético. Você encontra uma esquina mais isolada, respira fundo e faz o que precisa. A privacidade é uma invenção moderna, menos, e você sente falta dela como nunca. Atrás do Voca, um gato te encara. Do lado, alguém passa levando um cesto de feno. O mundo não para você se aliviar. Não aqui. Historiadores ainda discutem se existiam normas comunitárias mais rígidas para isso, ou se, como dizem alguns registros, o costume era simplesmente se virar. Em cidades maiores, claro, existiam fossas, esgotos rudimentares, até instalações romanas herdadas, mas no campo, nada disso. É cada um por si e balde por todos. Você tenta lavar as mãos, mas a água é escassa e, sinceramente, não parece. Melhor que o que acabou de sair do balde. Não há sabão, pelo menos não como conhecemos hoje. O que existe é uma mistura pastosa, feita de gordura animal e cinzas. Funcional, mais ou menos. Cheirosa. Definitivamente não. Você nota que as roupas das pessoas também não ajudam. São de lã grossa, tingidas com barro, urina fermentada. Sim, isso mesmo. Ou tinturas naturais que desbotam com a chuva. E elas não lavam com frequência. A roupa do corpo é quase como uma extensão da pele. Só se troca quando rasga ou
Quando o cheiro começa a incomodar os próprios animais da casa, uma senhora te encara de longe. Ela usa um vestido maramés verdedo e carrega um pano enrolado nos cabelos. Nos ombros, 2 cestas. Uma com cenouras pequenas e tortas, outra com ovos. Quando ela passa por você, há um leve odor de fumaça, suor e, por que não, coisa. Você aprende rápido a respirar pela boca. Curiosidade. A palavra higiene nem existia como conceito. Até o século XVIII, o costume era usar perfumes, amuletos, ou simplesmente ignorar os odores do corpo. Inclusive, em alguns círculos religiosos, o cheiro natural era visto como uma espécie de penitência. Quanto mais forte, mais devoto. Um sacrifício nasal pela alma. Você tenta se distrair com o cenário. Um grupo de crianças brinca com pedaços de madeira, imitando espadas. A trilha sonora, gritos, risadas e espera. Muita gente espirra, tosse, engasga. Você começa a ficar preocupado. Seria só uma gripe, um surto? Ou só a normalidade medieval? Voca sei lembra. Não existe sabão antibacteriano, nem vacina, nem antibiótico. Uma ferida mal cuidada vira infecção. Um corte vira febre. Um espirro pode virar uma semana de cama ou algo muito, muito pior. E sabe aquele costume de lavar as mãos depois de ir ao banheiro? Esquece. Isso vai ser inventado muito tempo depois, junto com o conceito de micro-organismo. Aqui, se você sugerisse isso, diriam que você está possuído por algum espírito da floresta. Ou, pior, que é bruxaria. Você volta para a vila, passa por um grupo de homens cortando lenha. Um deles, ao perceber seu olhar de estranhamento, ergue um machado e sorri, sem dentes, literalmente. Uma gengiva inteira te sorri. Você devolve com um aceno educado e acelera o passo ao longe. Percebe um grande barril daqueles usados para guardar água de chuva. É ali que algumas pessoas tentam se lavar ou pelo menos molhar o rosto. Você se aproxima, espera a sua vez e molha um pouco a testa. A água está fria, cheia de folhas e tem um leve gosto de alguma coisa que você não quer identificar. Historiadores ainda divergem sobre como as comunidades camponesas lidavam com o acúmulo de sujeira em suas barriers commons. Algumas teorias indicam que certas vilas tinham revezamentos para a limpeza de fossas ou ruas, enquanto outras parecem ter simplesmente aceitado o destino de viver, literalmente, na lama. Você se senta numa pedra, cansado, e começa a pensar que talvez o conceito de privacidade higiênica seja uma das maiores invenções da história. E você sente menos mais do que nunca, menos saudade de um banheiro de posto. Isso mesmo, aquele com papel higiênico fino e espelho rachado. Um paraíso, se comparado. O papel higiênico não existe. As alternativas são folhas, pedaços de pano, palha seca ou a própria mão depois lavada com terra e água. Sim, terra. Ela ajuda a esfregar. A única coisa que limpa de verdade aqui é a sua ilusão de que poderia sobreviver ao passado enquanto se recompõe. Um rapaz se aproxima e te oferece algo. É um pano dobrado com um pequeno frasco. Ele diz algo como vinagre de ervas. Você cheira e sente um aroma forte, quase ardido. Era assim que algumas pessoas tentavam desinfetar as mãos, ou os objetos, ou o ambiente. Era o multiuso medieval. Curiosamente, algumas ordens religiosas já associavam limpeza com espiritualidade. Monges de certas ordens tomavam banhos rituais, trocavam panos com frequência e incentivavam práticas mais limpas, mas eram exceções. E como sempre, dependia do lugar, da época, da disponibilidade e da fé. Você observa o céu, já mais alto. Ainda são 9 da manhã. 9 da manhã.
e seu corpo inteiro pede férias. Seu estômago ameaça um protesto, sua pele coça por dentro da roupa de lã, e sua mente, bom, ela só quer uma pia, com sabonete líquido e uma toalha limpa. Mas aqui, o que você tem é um pano úmido, uma bacia de água com larvas, e a eterna esperança de que ninguém jogue nada pela janela enquanto você passa por baixo. A Idade Média, o lugar onde até ir ao banheiro é uma aventura menos e não das boas. Você já entendeu que na Idade Média conforto é um conceito que ainda não foi inventado? E quando o assunto é vestuário, bom, não espere encontrar algo com ajuste slim, tecido respirável ou aquele moletom velho que você usa em casa. Aqui você veste o que tem. E o que tem é lã, muita lã, grossa, áspera, desconfortável e na maior parte do tempo mal cheirosa. Você se olha num pequeno espelho de metal polido, menos a imagem embaçada, distorcida. Sua roupa está te apertando em lugares esquisitos. Uma túnica de lã cinzenta, com costuras tortas, presa na cintura com um cordão de cânhamo. Por baixo, uma camisa igualmente rústica. E por cima, se for inverno, talvez uma capa que mais parece um tapete com buraco. Historiadores ainda discutem até que ponto os camponeses tinham variações reais de roupa para cada estação, ou se usavam camadas da mesma peça até o tecido. A maioria dos registros sugere que, salvo exceções, o guarda-roupa era minimalista. Você tinha a roupa do corpo, uma de missa e outra para morrer com dignidade. A coceira começa a te irritar. A lã é bruta, não lavada, feita localmente, às vezes fiada dentro da própria casa, num tear improvisado. A tintura usada para tingir a peça foi extraída de cascas de árvores, ervas ou urina fermentada. Sim, de novo a urina. Ela está em tudo. Tingimento, limpeza, até medicina. E você começa a suspeitar que ela também está na alma do século. Você sente seu pescoço pinicar, um inseto talvez, ou só a lã te torturando de leve. No punho da túnica, costuras soltas te arranham, e você percebe que a roupa não foi feita para o conforto. Foi feita para durar, ou melhor, para resistir aos espinhos, à terra, ao trabalho e principalmente à ausência de sabão. Uma criança passa correndo. Está descalça, com um pedaço de pano enrolado nas pernas. Esta é uma tira de couro presa com barbante, e mesmo assim, ela corre. Você anda devagar, sentindo a roupa prender nos movimentos. Você tenta coçar o braço, mas é como coçar um saco de batatas. Curiosidade: muitas roupas medievais não tinham botões como conhecemos. Em vez disso, usavam amarrações, ganchos, ou simplesmente eram presas com cintos e faixas. Os botões começaram a se popularizar só no final da Idade Média. E mesmo assim, eram considerados invenção moderna por muita gente. Imagine só. Botões, onde vamos parar? Você decide tirar a túnica por um momento, na esperança de encontrar alívio. Debaixo dela, a camisa já está colada ao corpo com suor. E o cheiro não é dos melhores. Você já está ambientado o suficiente para perceber que cheira exatamente como todo mundo ao seu redor. Uma mistura de fumaça, lã, suor e tempo. Ao longe você vê uma mulher remendando uma peça de roupa. Está sentada num banco de madeira, segurando uma agulha curva e um pedaço de tecido, já remendado, outras 5 vezes. Ela usa os dentes para cortar a linha e murmura algo enquanto costura menos. Talvez um rezo, talvez um protesto. Você se aproxima e tenta observar. O tecido é grosso, quase uma lona. Cada ponto é feito com cuidado, mas sem pressa. Ela percebe seu olhar curioso e comenta algo que você entende mais ou menos. Melhor um remendo do que um vento no rim. Você sorri.
Faz sentido. O frio aqui não perdoa. Historiadores ainda debatem sobre os tecidos mais comuns entre as diferentes camadas sociais, enquanto a nobreza usava linho refinado, seda trazida da Ásia e bordados com fios dourados. Os camponeses usavam o que podiam fiar, costurar ou trocar. A lã, embora desconfortável, era quente, resistente e disponível. 3 qualidades preciosas num mundo sem guarda-roupa. Você caminha mais um pouco e começa a notar como as roupas também marcam as pessoas. Um cinto mais largo aqui, uma capa de cor diferente ali, uma faixa de tecido no ombro, pequenos sinais sociais. Você nota que ninguém ali veste por estilo. A estética é acidental. O objetivo é cobrir, proteger e, de quebra, identificar. Afinal, todo mundo se conhece. Você vê um homem de barba espessa, com uma camisa azul escurecida e calças curtas, presas com tiras. Ele carrega um saco de farinha. Seu chapéu, uma espécie de cone mole, está sujo e gasto. Mesmo assim, alguém o cumprimenta com deferência. Provavelmente, ele é o moleiro, o cara que cuida do moinho. E mesmo com o chapéu torto enquanto isso, você tenta ajustar sua própria túnica. Ela escorrega do ombro e prende no cinto. O tecido é quente demais pro dia e frio demais pro vento. E o peso, surpreendente. Parece que você está carregando um cobertor molhado. E agora você entende por que ninguém corre. É fisicamente impossível. A única parte boa, menos, se é que dá para chamar assim, é que não há espelho por aqui. Você não sabe exatamente como está sua aparência, mas sente que é uma mistura de mendigo, espantalho e figurante de série. Medieval Ruin. E isso é o melhor que dá para ser, no momento. Curiosidade. Em muitos vilarejos, as mulheres cobriam o cabelo após o casamento, usando véus simples ou panos enrolados. Mostrar o cabelo era associado à vaidade, ou, dependendo do padre, à tentação. Já os homens deixavam a barba crescer livremente, a não ser que trabalhassem para alguma ordem, que exigisse o contrário. A barba, aqui, é o que você tem de mais moderno. Você finalmente se encosta numa parede e respira. Sua pele coça, sua testa pinga, e sua cintura dói do peso do cinto apertado. O conforto não veio, mas uma coisa veio: respeito. Porque agora você entende que as roupas medievais não eram roupas, eram armaduras contra o frio, o tempo, a sujeira e a realidade dura de viver aqui. E talvez, só talvez, o seu moletom rasgado tenha mais valor do que você imaginava. Inclusive, se você conseguir voltar, talvez nunca mais reclame dele de novo. Você continua sentado, e o mundo ao seu redor se move no ritmo de uma respiração longa. Na honra pressa, ninguém corre. Os passos são curtos, os dias são longos, e o tempo não importa tanto assim. O tédio, aquele mesmo que parecia uma tortura, agora tem um tom diferente. Ele deixa de ser um buraco e passa a ser uma névoa. Você sente que, talvez por um momento, essa névoa seja o que seu corpo precisava. Na ausência de estímulo, sua mente silencia, seu corpo desacelera. Você observa um graveto sem motivo. Observa. E isso basta. Uma criança passa correndo, com um pedaço de pão na mão e lama nos pés. Ela ri. O riso ecoa como uma música rara. Você sorri de volta. O dia vai terminando. As sombras se alongam. O sino toca mais uma vez. As pessoas voltam para suas casas, se é que aquele amontoado de madeira e palha merece esse nome. Você se levanta. A túnica ainda coça, a fome ainda volta. E o cheiro? Bom, o cheiro segue aqui, mas você não se incomoda mais tanto assim. Você caminha até seu colchão de palha, senta devagar. Os ossos reclamam um Volca.
Seidaita, Olha Proteto, A fumaça da lareira invade o espaço como um cobertor grosso, e no meio dessa vida difícil, suja, lenta, sem distrações, sem papel higiênico, sem Wi-Fi, você encontra algo raro, silêncio, e ali, entre galinhas, palha e um balde, muito suspeito no canto do quarto, você pega no sono, porque sim, até a Idade Média pode virar um bom lugar para dormir, desde que você não acorde de novo aqui amanhã. Então, se você curtiu essa nossa viagem entediante, mais relaxante, menos no tempo, deixa seu like, comenta a cidade e o horário que você está ouvindo, e claro, se inscreve, mas só se realmente gosta do que eu faço aqui, agora. Fecha os olhos, deixa o ventilador ligado com aquele sopro constante no fundo, e deixa o resto da noite te carregar com calma. Boa noite.